Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler comigo, acompanhar a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer a leitura da carta de Paulo a Tito, capítulo 1, amém? Vamos orar, agradecendo e pedindo a Deus discernimento na leitura, né, na compreensão da Tua Palavra, do que Ele quer nos falar. Senhor Deus, Pai amado, Teu é o reino, Teu é a glória, Tu é digno de toda adoração, Tu és digno de todo louvor. Pai, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para receber a Tua palavra, para que a gente possa colocá-la em prática no nosso dia a dia. Fala conosco, Pai, através dessa leitura. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então diz assim o capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Ser apegado à palavra fiel que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Amém, irmãos? Essa foi a leitura do capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. E aí, né, a gente
Esse capítulo 1, nos fala sobre princípios de liderança bíblica que transformam a igreja. O que torna um líder, meu irmão e minha irmã, digno de confiança e respeito? O que será que torna um líder digno de confiança e respeito? No capítulo 1 de Tito, Paulo não apenas responde a essa pergunta, mas oferece um manual prático para estabelecer liderança espiritual em um contexto desafiador. Creta, conhecida por sua cultura moralmente decadente, apresenta um cenário perfeito para entendermos o impacto da liderança espiritual genuína. É nesse ambiente que Paulo deixa Tito com uma missão clara, pôr em ordem o que ainda faltava e preparar líderes que sejam irrepreensíveis e firmes na sã doutrina. Imagina, irmão, ser chamado para liderar uma comunidade em um lugar conhecido por sua corrupção e descrença. Como nós abordaríamos essa tarefa? Esse estudo do capítulo 1 nos leva a refletir sobre os desafios de cultivar integridade em um mundo que muitas vezes valoriza o oposto. Ao explorar esse capítulo, nós descobriremos princípios atemporais sobre caráter, liderança e a necessidade de confrontar falsos ensinamentos com coragem e graça. Paulo começa sua carta destacando sua própria missão, levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Está dizendo isso lá no verso 1 e 2. Esse fundamento não apenas molda a liderança de Tito, mas também serve como um espelho para avaliar a nossa caminhada com Cristo. Em um mundo sedento por direção e autenticidade, capítulo 1 de Tito nos convida a ser líderes, a sermos líderes que reflitam a verdade de Deus em cada aspecto de nossas vidas. É isso que esse capítulo vai nos ensinar, está nos ensinando. E aí, a gente vê aqui, nesse capítulo, que a liderança e a integridade é tão importante que a gente nem imagina. A gente precisa entender que liderança e integridade em tempos de desafios são importantíssimos, são lições valiosas que Paulo dá a Tito e, consequentemente, também nos dá. Diz assim, Tito, no capítulo 1 de Tito, nos ensina esse capítulo lições valiosas sobre liderança e integridade, que são extremamente relevantes para os nossos dias. Vivemos em um tempo onde a verdade é frequentemente distorcida e muitos líderes, muitas das vezes, cedem às pressões do mundo. Paulo, no entanto, nos chama a um padrão mais elevado, baseado na fidelidade à palavra de Deus e na pureza de coração. A liderança espiritual é uma responsabilidade muito séria, meu irmão e minha irmã. Paulo lembra Tito da importância de escolher líderes irrepreensíveis, comprometidos com a verdade e capazes de proteger a igreja contra falsos ensinamentos. Essa orientação se aplica não apenas a pastores, mas a todos que influenciam a outros na fé, seja na igreja, seja na família, seja na sua comunidade. Cada um de nós é chamado a ser um exemplo de integridade e devoção. Paulo destaca a importância da sã doutrina.
Em um mundo repleto de vozes que tentam desviar nossa atenção do Evangelho, precisamos, irmãos, nos apegar firmemente à verdade, somente à verdade. A palavra de Deus é suficiente para nos guiar, para nos corrigir e nos manter firmes. Nossa tarefa é permanecermos enraizados nela e ajudarmos outros a fazerem o mesmo. Paulo nos alerta contra a hipocrisia espiritual. Não basta afirmar que conhecemos a Deus. Nossas ações devem refletir essa realidade. Por isso que eu falo, que o verdadeiro cristão, ele tem que dar fruto. Se ele não der fruto, algo está errado. Então ele tem que buscar Deus, saber com Deus, estar em Deus para obter respostas. A coerência entre o que cremos e como vivemos é fundamental para um testemunho poderoso. Não podemos dar testemunho da nossa vida se não professamos de acordo com o que falamos. Se não agimos do jeito que falamos para os outros dentro da nossa casa, não vale a pena, não podemos dar testemunho. Temos que ter coerência. Temos que ter coerência entre o que cremos e como vivemos para um testemunho poderoso. Que essa mensagem dessa carta de Paulo a Tito nos leve a avaliar a nossa própria caminhada com Cristo e buscar uma vida de verdadeira piedade. Amém, irmãos? Que capítulo precioso, né? Vamos orar agradecendo a leitura e a meditação. Pai querido e Pai amado, obrigada por seus ensinamentos, obrigada porque através da sua sabedoria, da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de ti, é que podemos basear a nossa vida. É dela que podemos tirar ensinamentos. Pai, eu oro por líderes espirituais extremamente comprometidos com a tua verdade e irrepreensíveis em suas condutas. Senhor, fortaleça e guie aqueles que lideram a sua igreja, porque a igreja é sua. A igreja não é nossa, não é dele. A igreja é sua, Pai. Capacite a cada homem comprometido com a verdade e irrepreensível em sua conduta, a se fortalecer. Guia eles, Senhor. Guie para que eles liderem a sua igreja com maestria, com excelência. Eu peço também, Senhor, que o Senhor ajude a permanecer firme, nos ajude a permanecer firme na sã doutrina. Que não acrescentamos e não mudemos nada na sua palavra. Que o Senhor nos dê discernimento para reconhecer e refutar os ensinos falsos. Que a gente tenha discernimento para perceber o que condiz com a tua palavra e o que não condiz. Por isso nós temos o manual em nossas mãos, que é a tua palavra. Eu clamo, Senhor. Eu clamo por um coração puro e uma vida coerente com o que está na tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai amado, que as suas ações reflitam verdadeiramente o conhecimento de Deus em minha vida. Eu peço, Senhor, que tudo que eu faça seja refletido o Senhor em minha vida. É o que eu oro, Senhor. É o que eu oro. Continue ministrando em nossos corações. Agradeço por esse estudo. Agradeço por essa meditação tão valiosa, tão preciosa. Obrigada, meu Deus, por ter acesso à tua palavra. Obrigada por ter esse privilégio de falar da tua palavra, levar a tua palavra através desse meio que é tão importante, que é a internet, quando sabemos usá-la. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Me capacita mais e mais
para que eu seja um servo fiel, para que eu seja aprovado por Ti. Amém, Senhor, eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir.